O Salmo 96, versículo 4 diz: porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Diante desta declaração do salmista, ao dizer que o nosso Deus é grande e nos convidar para louvar, você é o nosso convidado nesta noite. Esta é a live da Igreja Presbiteriana de Vilanópolis, hoje domingo, 16 de agosto de 2020. Você aí do outro lado, você terá a oportunidade de continuar o seu culto ao Senhor. Agora é um culto diferente, é um culto em que nós vamos permanecer aqui alguns instantes, louvando e aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Mas lembrando que culto não é apenas neste momento. Este é um culto que, se nós estivéssemos na igreja, seria um culto coletivo. Mas esse é um culto virtual, mas fato é que o nosso culto a Deus, ele acontece todos os dias e em todos os momentos da nossa vida. Deus abençoe grandemente, louvemos ao Senhor, comecemos essa semana de forma muito abençoada, lembrando que o nosso Deus é grande e é digno de todo louvor. Nós teremos uma oferta musical e continue conosco. Logo mais nós voltamos para trazer a mensagem do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Louvemos. Ao Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. É o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Uma vez que nós reconhecemos e louvamos ao Senhor pela sua grandeza, você é convidado neste momento a fechar os seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este momento, obrigado pelos nossos irmãos e irmãs e por todos os que participarão deste culto. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós, nós pedimos o derramar da Tua graça sobre todas as nossas famílias e também pedimos perdão pelos nossos pecados, para que o Senhor possa trazer a paz que nós tanto precisamos. O Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos alguns pedidos de oração durante essa semana. Nós gostaríamos de pedir muito a sua oração em favor de alguns irmãos nossos que estão passando por algumas dificuldades. Eu vou aqui tomar a liberdade de não mencionar nenhum nome, para que eu não esqueça de nenhum, mas nós temos alguns irmãos nossos acometidos aí da Covid-19 e a gente vai pedir para você estar orando. Alguns irmãos de outras igrejas também pediram oração, mas nós vamos externar, nós vamos orar por todos os enfermos. Eu gostaria muito que nós orássemos também pela economia do nosso país, por mais portas de emprego. Então gostaria que nós nos dispuséssemos nessa semana a continuar as nossas orações. Orar pela vida financeira de todo o país, para que Deus, o Senhor de todas as coisas, supra todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. O texto que eu gostaria de compartilhar nesta noite de domingo, 16 de agosto de 2020, lembrando que no último dia 12 agora de agosto de 2020, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela completou 161 anos em terras brasileiras. Com a chegada do missionário Ashbel Green Simonton, nós falamos isso na live no dia do aniversário da igreja. Então, a nossa igreja completa 161 anos de existência. Eu gostaria de compartilhar um texto. Quando a gente pensa em igreja, muitas pessoas pensam que a igreja é algo perfeito. Muito pelo contrário. Eu gosto muito de uma definição do reverendo Carlos Caldas, quando ele diz que a igreja é um ajuntamento de pecadores em busca do caminhar com Deus. Em outras palavras, a gente aprende muito que a igreja é o local da transformação. A igreja é o local em que a gente cresce, em que a gente vive, aprendendo uns com os outros, ajudando-nos uns aos outros, para que a igreja seja de fato uma igreja forte, uma igreja que cumpra com seus objetivos para a qual ela fora designada pelo Senhor da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém já disse, você já deve ter ouvido muito isso, que se você encontrar uma igreja perfeita, a melhor coisa a fazer é não entrar nela, porque ao adentrar nessa igreja perfeita, ela deixará de ser. Queridos, mas eu gostaria de tratar um texto bastante interessante para a gente, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, primeira aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos apenas. Nós vamos falar sobre uma igreja que vive, e eu gostaria de trabalhar um pouco sobre isso. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 1. Diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo, e irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós,
de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. É interessante que a igreja de Corinto, uma igreja que estava situada numa região muito próspera, a cidade de Corinto era uma cidade que ficava próximo ao mar Egeu, uma cidade de, naquela época, 600 mil habitantes, e para a época era uma cidade bastante populosa, uma cidade que era banhada, margeada por este importante rio, e este rio trazia ali um poderio econômico, não somente o poderio econômico, mas era uma cidade que tinha suas lutas, tinha os seus problemas, por ser uma cidade grande naquele contexto. Era uma cidade, então, cuja igreja, cuja influência era levada para dentro da igreja. Vamos lembrar que a cidade de Corinto era uma região onde o berço da filosofia estava ali instalado. Em outras palavras, era uma região bastante próspera em todos os sentidos, mas também era uma dificuldade para a igreja de Corinto, a igreja que Paulo aqui trata de alguns assuntos dos quais ele não trata em nenhuma outra igreja, porque era uma igreja muito complicada, era uma igreja que se via de tudo, e a gente costuma dizer que se tem uma igreja para a gente encontrar problema, é a igreja de Corinto. São duas cartas escritas, a segunda carta é uma delas escrita na prisão, a segunda carta aos Coríntios, mas fato é que a igreja de Corinto era uma igreja cheia de problemas. Era uma igreja que passava por um momento turbulento, um momento complicado, e Paulo, então, ao escrever essa carta, Paulo faz questão de trazer a lume, de trazer aqui a estes irmãos alguns problemas que estavam acontecendo no seio da igreja. Guarde isso. Nós estamos comemorando a Igreja Presbiteriana do Brasil 161 anos, o que não significa dizer que as nossas igrejas não têm problemas. Vamos lembrar que igreja não salva, mas a igreja ela é de suma importância, porque a igreja é do Senhor. É na igreja que nós nos reunimos, é na igreja que nós também compartilhamos os nossos dons, é na igreja que nós servimos o reino de Deus. O cristão não pode viver sem igreja. Aqueles que defendem que podem viver uma vida espiritual desprovida da comunhão com os santos, não procede isso. 1 de Pedro vai dizer que nós devemos nos congregar, porque pela intrepidez do sangue de Cristo, rasgou-se o véu e nós nos achegamos a Cristo, e ao participar da igreja, nós estamos unidos pelo sangue de Cristo, unidos uns com os outros. Então a igreja ela é de vital importância para a nossa manutenção, para o nosso fortalecimento e, acima de tudo, para o nosso crescimento espiritual. Você já parou para pensar sobre isso? O quanto a sua igreja é importante na sua vida? Outro, o quanto a sua igreja ela também é imperfeita, porque nós só seremos perfeitos quando estivermos no céu. Então a sua igreja, com todos os seus problemas, você precisa amá-la. Nós precisamos amar a nossa igreja, porque a igreja ela é do Senhor. Paulo escreve aos nossos irmãos, e Paulo começa no primeiro versículo dizendo, para os que chegaram agora, primeiro aos Coríntios, capítulo 1, Paulo chamado pela vontade de Deus. Eu gostaria de trabalhar um pouquinho versículo por versículo, um pouco diferente, mas Paulo é interessante que Paulo diz chamado pela vontade de Deus. Paulo reconhecia que ele era apóstolo, embora tardiamente. Paulo foi da última leva dos apóstolos, a última leva, e Paulo diz que ele era apóstolo não pela vontade dele, mas Paulo chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus. Há muitos outros hoje tomando esse título, se auto-intitulando apóstolo, quando na verdade a condição para ser apóstolo era ter estado com Jesus. Paulo, embora não tenha vivido com Jesus, mas Paulo teve uma experiência única, indescritível no momento da sua conversão, e Paulo então, ele defende a sua autoridade apostólica, porque ele entendia
perfeitamente que ele fora escolhido para deixar de ser aquele fariseu, para deixar de ser aquele homem rude, para se tornar agora um pregador do evangelho em terras gentílicas, ou seja, em terras distantes, em terras que não eram do povo de Deus, levar um evangelho que alcançaria tantos outros povos como aconteceu. Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios. Então, primeiro ponto, Paulo está escrevendo aos nossos irmãos, dizendo, olha, eu sou apóstolo de Cristo, chamado e vocacionado pelo próprio Jesus. O versículo 2, ele fala sobre o destino dessa carta. Primeiro é interessante, vamos pensar aqui um pouquinho. Primeiro ponto, então, da nossa mensagem é que o autor desta carta, o apóstolo Paulo, escreveu 13 cartas, do total das 21 cartas do Novo Testamento, essas 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, então ele faz questão de dizer que o autor desta carta, quem estava escrevendo esta carta, era um apóstolo chamado segundo a vontade de Deus. Quem são os destinatários, ou quem é o destinatário desta carta? Eu vou usar no singular, porque a igreja, embora seja composta por muitas pessoas, a igreja é una. A igreja ela é um único corpo. Então, a igreja de Corinto, que está, ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Olha que interessante. Primeiro, ele diz que ele é apóstolo escolhido por Cristo. Segundo, ele diz que é a igreja de Deus que está em Corinto. Em outras palavras, é a igreja de Deus que está em Corinto. 161 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós podemos dizer que a nossa igreja é a igreja de Deus que está aqui em nossa cidade, que está aqui no nosso país, assim como a sua igreja também, uma igreja que professa Jesus como Senhor, uma igreja que prega o Evangelho, também é uma igreja de Deus, independente da sua placa denominacional. Ele diz a igreja de Deus que está em Corinto, e agora ele começa a falar sobre as características dessa igreja. Ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Queridos, a igreja, ela é chamada por Cristo. A igreja ela é do Senhor, mas é interessante que a igreja é aquela que são de pessoas santificadas em Cristo Jesus. Aquela máxima que as pessoas falam assim, venha como está de fato. Quando nós vamos a uma igreja, nós vamos e devemos ir como nós somos, mas nós não podemos permanecer como nós somos. A igreja é chamada para sermos santos, para sermos agora uma nova criatura. Paulo está dizendo assim, aos chamados em Cristo Jesus para serdes santos. E outra, santos em todo lugar, diz o versículo aqui, em todo lugar que invocam o nome de Jesus. Nós somos igreja, não apenas em Santa Bárbara do Oeste. Você e eu não somos apenas o lugar que nós estamos. Nós somos em todos os lugares por onde nós andarmos. Se nós nos aventurarmos mundo afora, nós também seremos parte do corpo. Pairará sobre nós a responsabilidade de continuarmos sendo santos. Em outras palavras, a igreja de Deus em Corinto, a igreja de Deus em Santa Bárbara do Oeste, ou você que nos ouve, independente da sua placa denominacional, a igreja é chamada para ser santa em todo lugar. E é interessante essa forma, chamado para ser santo em todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. O Senhor da igreja busca crentes em Cristo Jesus que sejam santos em todos os lugares. A ideia de santidade é uma ideia de estado, mas a santificação é algo contínuo. Eu sempre digo que a santificação é como se fosse uma escada com vários degraus. E nós vamos subindo, todo dia nós vamos melhorando, nós vamos nos santificando em Cristo Jesus. Ou seja, o ato da santificação é um ato que a igreja precisa constantemente, dioturnamente, a igreja precisa buscar. Nós só seremos santos no sentido completo, pleno da palavra, quando estivermos no céu. Mas a nossa caminhada, nós somos chamados para vivermos uma vida de santificação todo dia. Assim é o que Paulo está dizendo à igreja de Corinto. Assim é como Paulo está dizendo para mim, para você e para todos nós. Ei, Paulo está nos convidando a viver uma vida como igreja,
Uma igreja que seja uma igreja que busque a santidade, cuja pregação do Evangelho seja muito mais pelo nosso testemunho, que seja corroborado, que seja confirmado na forma como nós vivemos e na forma como nós apresentamos o Evangelho, não só pela palavra, mas também pela nossa própria vida. Essa era uma igreja, volto a dizer, era uma igreja complicada, uma igreja problemática, uma igreja difícil, mas era uma igreja que buscava viver em santificação, apesar dos seus problemas. Uma terceira lição que a gente aprende, que essa era uma igreja que vivia pela graça. Paulo diz no versículo 4, sempre dou graças a respeito de vós a propósito da graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Queridos, nós vivemos, uma igreja vive pela graça de Deus. E o convite é feito aqui. Paulo está chamando a atenção dos nossos irmãos para que eles vivam pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma igreja que vive pela graça é uma igreja que reconhece que tudo vem do Senhor. É claro que nós precisamos trabalhar, fazer a nossa parte, sim, precisamos fazer e muito. Mas nós não podemos nos esquecer que uma igreja vive pela graça, pelo favor merecido, favor este iniciado na cruz do Calvário, favor este que foi derramado lá na cruz e ele se perpetuou e ele continua a fazer com que todos nós, com que você e eu, igreja do Senhor, vivamos o melhor do Senhor. Essa é uma outra característica. Depois ele continua, que fostes enriquecido nele, em toda palavra e conhecimento. Uma igreja rica, não é uma igreja de prédio suntuoso, não é uma igreja com todos os seus aconchegos, e tudo isso é muito bom. Quem é que não gosta de uma igreja aconchegante, de uma igreja bela? Mas a riqueza de uma igreja, ela está na sua essência. A riqueza de uma igreja está na forma como ela vive o Evangelho, como ela vive entre os irmãos, como essa igreja prega o Evangelho, como essa igreja se preocupa com a questão da santidade, como essa igreja se preocupa com a questão missionária, como essa igreja se preocupa do auxílio uns com os outros. Uma igreja rica, queridos, há muitas pessoas ricas, mas espiritualmente pobres. Há muitas pessoas dentro das igrejas que são ricas, abastadas, mas sequer têm a capacidade de abençoar a igreja do Senhor. Ou seja, pessoas que são ricas, pessoas que são abastadas, mas pessoas que vivem uma pobreza espiritual. É o que Paulo está dizendo, olha, fostes enriquecido nele e em toda a palavra. Em momento algum, Paulo menciona a beleza física, a beleza estrutural da igreja, mas Paulo falava de uma igreja rica, uma igreja que era enriquecida, fortalecida na graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gosto muito daquele texto de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 11, quando fala sobre Lídia, quando Paulo chega em Neápolis, e aí ele encontra aquela mulher riquíssima chamada Lídia, de Tiatira, vendedora de púrpura, e eles não tinham lugar para se reunir, e Paulo diz que foi a um rio, e ali naquele rio, onde se começa ali a igreja de Filipos, diz que ele se reuniu com algumas irmãs, não tinha um templo bonito, não tinha beleza, não tinha ar-condicionado, não tinha os seus bancos, e tudo isso, volta a dizer aqui, é muito bom que tenhamos, mas a riqueza de uma igreja, ela está na essência daquilo que ela vive, ela está na essência daquilo que ela prega, ela está na essência daquilo que ela carrega das marcas de Cristo Jesus. E Paulo faz questão de dizer, porque em tudo fostes enriquecidos nele, na palavra. O que nos enriquece é o conhecimento da Bíblia. O que nos enriquece é o conhecimento da palavra de Deus. Há muitas igrejas belas, igrejas com estratégias maravilhosas, igrejas com prédios suntuosos no melhor lugar da cidade, igrejas onde se tem espaços para tudo e para todos. Mas uma igreja rica é uma igreja que se debruça no conhecimento, com desejo de conhecer cada dia mais a palavra do Senhor. Uma igreja que tem o desejo de crescer na palavra, no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a igreja do Senhor. Este é o convite que Ele nos faz. O convite para que todos nós tenhamos esta certeza de que a igreja do Senhor
ela só cresce, ela só é fortalecida, é uma igreja rica se ela estiver estribada, fundamentada na palavra e no conhecimento. Se for uma igreja que de fato reconhece que ela vive tão somente pela graça do nosso bom Deus. Graça essa na pessoa de Cristo Jesus. E eu quero terminar, ele diz no versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Uma igreja, no último ponto aqui da nossa mensagem, é uma igreja que vive, volto a dizer, é uma igreja problemática, uma igreja onde estava sofrendo reveses, problemas de ordens doutrinárias, de ordem moral, mas era uma igreja que, apesar de tudo isso, a despeito de tudo isso, era uma igreja que testemunhava o Evangelho de Cristo Jesus. Muitas vezes nós queremos uma igreja perfeita, nós queremos um pastor perfeito, nós queremos uma família perfeita, coisa que nós não somos. E às vezes nós queremos uma igreja perfeita, deixamos às vezes de entregar o nosso dízimo porque nós queremos uma igreja perfeita. Muitas vezes nós deixamos de congregar porque nós nos decepcionamos com alguém. Querido, se Deus fosse se decepcionar conosco, ai de nós. Gostaria que nós pensássemos um pouquinho sobre isso. Às vezes nós encontramos pessoas, deixei de ir na igreja por causa do fulano, do beltrano. E às vezes nós prejudicamos o nosso relacionamento com Deus. Nós deixamos de devolver aquilo que é do Senhor por problemas. Problemas às vezes que nem tem fundo de razão em tudo isso. E o texto nos convida e Paulo fala assim, mesmo em meio a isso, o testemunho que vocês estão dando estão sendo confirmado em Cristo Jesus. E o último versículo ele diz, fiel é Deus. Queridos, Deus é fiel. E o último ponto é que uma igreja que vive pelo testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Somos convidados como igreja a viver o testemunho, a viver uma igreja e ser testemunha de Cristo. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, nós devemos nos manter firmes, olhar para a cruz de Cristo, não desanimar jamais e saber que a igreja vive pelo testemunho que ela prega, que ela fala, mas acima de tudo, pelo testemunho que ela implementa através das atitudes, através de uma vida com Deus. Este é o convite para que nesses 161 anos de Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós sejamos uma igreja que viva pela graça, uma igreja que dependa de Deus, uma igreja que seja enriquecida no conhecimento e na palavra. E terceiro, uma igreja que seja testemunha deste evangelho vivo, este evangelho que transforma, este evangelho que muda, este evangelho que cura, este evangelho que salva, este evangelho que a partir de mim e de você, a partir de nós, este evangelho seja testemunhado por todos os lugares por onde nós andarmos. Queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, nós chegamos ao final do nosso culto. Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que a palavra do Senhor possa ter trazido alento ao seu coração e, acima de tudo, possa ter trazido desejo para que você e eu sejamos crentes mais comprometidos com a verdade do reino, crentes que vivam pela graça, crentes que vivam pelo conhecimento da palavra, buscando enriquecer-se na palavra de Deus, e crentes que vivam, em terceiro lugar, testemunhando o Evangelho de Jesus. Deus abençoe grandemente. Nós vamos orar, encerrando assim o culto desta noite. Senhor nosso Deus, obrigado pela palavra de hoje, obrigado por todas as famílias que acompanham e as que acompanharão. Que o Senhor continue a derramar bênçãos e bênçãos sobre nós. Pedimos por todos os pedidos aqui apresentados, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sejam todos mais uma vez aí abençoados, tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida da sua família. Lembre-se, Igreja Presbiteriana do Brasil, 161 anos, pregando, evangelizando e ensinando Brasil e o mundo afora. Fiquem todos com Deus.